Pessoal, nesse vídeo, então eu vou mostrar o que é o início desse projeto e o que a gente vai fazer para começar aí pela planta de situação. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer aí, ó, no de vocês, provavelmente não está aparecendo essa imagem aqui, ó. Essa imagem é um arquivo JPEG, que é um arquivo de imagem. Ele está sendo carregado no AutoCAD como uma referência externa, né? É um outro arquivo está no seu computador, que está sendo usado como uma referência externa. Então, ele aparece aqui no CAD, mas ele é como se não ocupasse muito espaço do próprio arquivo de desenho. Então, para a gente ativar essa imagem, vocês vão ter que digitar aí um comando. Eu só sei digitando. xref. XREF. XREF é de X é de external, ref de reference, né? Referência externa. Aí vocês vão digitar xref e apertar o Enter. Ele vai abrir essa janelinha aqui, ó. Abriu a janela, vocês vão clicar com o botão direito do mouse sobre a imagem, né? Essa imagem aqui, ó, planta, situação, é o íconezinho, parece uma montanha aí, ó. Tem o ícone do CAD e tem o ícone de uma imagem. Então clica com o botão direito nessa imagem. E aí vocês vão escolher aqui, ó, Select New Path. Então, selecionar um novo caminho para essa imagem. Você vai informar o CAD aonde está essa imagem de referência que a gente está usando aí. Então, vocês vão clicar aqui em Select New Path. E aí vai procurar na pasta, ele vai abrir essa janelinha. E vocês vão procurar na pasta do computador aonde está a planta de situação. Está naquela pasta Vila Verde Desenhos, é o desenho 01 planta de situação.jpg. Seleciona o desenho e abre, que ele vai carregar aqui na tela do computador, na tela do CAD. Oi? Se perdeu? Tá, só um minuto então. Gente, então todo mundo carregou a imagem. Provavelmente vocês vão ter que fazer esse procedimento mais vezes. Porque geralmente ele abre o arquivo, às vezes ele não localiza de imediato, você tem que ir lá e dar o caminho. Então eu sugiro que vocês coloquem essa janelinha que apareceu aqui, ó, do XREF, vem nessa engrenagemzinha, ó, as propriedades, e bota aqui Anchor Right, para ela ficar ancorado aqui, ó. Eu gosto de sempre deixar isso aqui, já falei isso com vocês. A janela está solta assim, você vai clicar nessa, tem uma engrenagemzinha aí no cantinho, ó, um íconezinho, Properties. Aí você vai pôr Anchor Right. Isso vai ficar aqui no cantinho, escondidinho, assim como as propriedades e a janela de layers. Aí, gente, essa imagem é a imagem que a gente vai usar como referência do desenho. Ela está num layer, né? Eu selecionei a imagem e estou mostrando aqui que ela está num layer, XREF Raster. Raster Image é esse tipo de imagem com tipo JPEG, né? Não é uma imagem vetorial. O desenho do CAD ele é vetorial, é uma linguagem matemática. Você faz uma linha e aí ele entende as equações matemáticas aí dessa linha. Isso aqui é uma imagem raster, são vários pixels que compõem a imagem. Então, isso está nesse layer XREF Raster. A gente vai precisar, vez ou outra, eu vou congelar esse layer. Ó, aí tem esse comando aqui, ó, freeze, para congelar esse layer, para esconder ele um pouquinho, para poder explicar o que é a ideia do trabalho. Vocês estão vendo que eu separei aqui, ó. Eu vou ligar e vou desligar de vez em quando. Vocês estão vendo aqui, ó, tem uma primeira área aqui, ó. Eu vou ter que ficar desligando e ligando para vocês enxergarem, ó. Eu dividi esse terreno, gente, em várias áreas. Vocês vão ter aí 19 áreas. Vocês são 22 alunos. Então eu separei aqui, ó. Cada área é para um aluno trabalhar. Tá?
Então, vocês vão trabalhar de acordo com o número, com a chamada. Então, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e vamos fazer esse sorteio para vocês saberem qual área que vocês vão fazer. Vocês já se habituaram com esses ícones aqui, ó? Isso aqui é muito útil para a gente congelar e descongelar layers. Né? Eu estava assim, né? Vocês estão com a imagem desse jeito. Ó. Às vezes é difícil de enxergar a imagem com as linhas do CAD, tudo junto, né? Não dá contraste direito. Então tem hora que eu desligo o layer desse objeto, que é a referência externa. Como é que eu faço para desligar? Eu venho nesse ícone aqui, ó. Embaixo do layer aqui tem o terceiro botãozinho, que é o Freeze. E aí ele vai congelar esse layer, ele vai desaparecer. Ou eu posso ir no de baixo dele e descongelar todos os layers. Então o que eu vou querer que vocês façam agora, de início? Ó. Pega a área de vocês. Deixa eu congelar de novo. Vocês estão vendo que tem um conjunto de casinhas, né, em torno de uma área comum, que é mais ou menos essa área comum que a gente tinha. Aqui não vai mostrar, né? Essa área comum que tem aqui, ó, esse espaço no meio aqui, ó, é o equivalente desse outro espaço, desse espaço aqui da foto. É uma área para garagem, estacionamento, convívio, enfim. Então, cada um vai trabalhar com uma área em torno desse espaço comum aí, ó. Então, vocês estão vendo que tem casinhas para um lado. Você consegue enxergar aqui, ó? Puxar para baixo. Vocês têm casinhas aqui, né, viradas para esse pátio, casinhas viradas para esse pátio, e aqui tem uma divisa que vai dividir entre os que eu estou chamando de lotes. Isso aqui é como se fosse um lote de cada um. Tá? Então, a planta de situação, nós vamos destacar esse lote, né, a área de vocês, do terreno como um todo. Então, gente, o que eu vou pedir para vocês fazerem aí? Mantenham esse terreno, esse desenho do CAD, original aqui, do jeito que ele está. Deixa eu ver se os layers estão todos ligados. Parece que sim. É bom conferir se estão todos os layers ligados, antes da gente copiar. Vamos copiar esse desenho aqui para o lado. Eu vou selecionar tudo e copiar para o lado, só para a gente manter esse original aí. Não vai manter o histórico do original. Eu gosto, sempre que eu vou fazer uma cópia do desenho, ó, prestem atenção àquela história do alinhamento que eu mostrei na parte teórica ali. Ó. Então eu vou mover isso aqui horizontalmente e eu vou olhar, junto do meu cursor ali, ó, tem uma medida que ele está me mostrando ali em centímetros. Eu vou botar um valor redondo, está 95, 98, 000, então eu vou botar 100, 000, que é a medida aí, ó. Na verdade, eu estou movendo isso 1000 metros para o lado. Tem que ser 1000 metros. Oi? Não, é só para ficar um número redondo. Isso é hábito meu. Aí vamos ver agora como é que a gente vai fazer a planta de situação. Eu vou congelar de novo o layer da imagem. E vou congelar também as curvas de nível aqui, ó. O que vocês têm nesse arquivo já? Essas linhas amarelas são como se fosse o meio-fio, né, da calçada. E a linha verde, né, P03, é o limite do terreno. Então, o terreno ele começa depois da calçada, né, o alinhamento que a gente chama. Então, a linha amarela é a calçada, a linha verde é o terreno. Então, o que é o limite do terreno de vocês? E aí, agora eu quero que vocês desenhem por cima disso.
Primeiro, para a planta de situação. Esse conjunto de desenho aqui, ó, esse desenho que a gente copiou, vai ser o desenho da planta de situação. Vocês vão manter ele nesse lugar aí e vão usar ele como planta de situação. O que é a planta de situação? Eu vou simplesmente destacar a área do meu terreno em relação aos demais. Então, esses números eu coloquei só para vocês situarem, né, para a gente poder fazer esse sorteio e tal, mas a gente pode apagar eles aqui. Estou selecionando todos e vou deletar. E aí eu vou escolher, vou pegar um aqui, ó, aleatório. Então, ó, tem um retângulo aí, que se a gente ligar a imagem, vocês vão ver que está batendo. Vou ter que dar uma regenerada aqui. Vai ver que está batendo o perímetro magenta, está batendo aproximadamente na divisa entre a casinha que está virada para o vazio e a que está para o outro ali. Então, vocês vão redesenhar esses perímetros aí, ó, com uma polyline e uma linha mais grossa. Pode ser P05. Vocês vão destacar o de vocês com uma linha mais grossa e os outros com uma linha mais fina, 0,3 mesmo. Então, vocês vão desenhar aí por cima. Vão usar a polyline e vão usar as referências do desenho. Pode congelar aqui as curvas de nível, para não confundir por enquanto. E aí vocês vão desenhar uma polyline. Nós vamos fazer outro desenho por cima desse aí, ó. Vocês vão pegar do alinhamento, que é a linha verde, até os limites que eu defini aí do terreno. Aí vocês podem olhar as imagens. Vocês vão ver que em alguns casos eu fiz meio tosco. Por exemplo, ó. Mas quando a linha verde, no caso, o meu pé tem duas. O meu é linha azul. Tem uma linha verde, daí tem a delimitação terreno, a linha amarela. Já no meu caso. É verde, amarelo e uma magenta. Vocês vão ver que, ó, nesse caso aqui, ó, lá na pontinha, vocês vão ver que eu fiz o perímetro, mas ele está muito maior do que a área do terreno mesmo, das casinhas. Então, quem está com esse último aqui, ó? É o 20, 12 e 20. Então, esse 12 e 20, ó, vocês vão considerar encher isso aqui de casinha também, ó. E vai acabar aqui, ó. Ou então, completa isso aqui com casinha. Esse aí vai ter que fazer, né? Hã? Aí essa polyline vocês vão fazer só no de vocês. Vocês vão destacar. Não, pode até fazer os outros também. Mas vocês vão destacar o de vocês dos demais. P05. O de vocês fazem pena 0,5 e os outros vocês fazem com pena 0,3. Então, vai ficar... Deixa eu fazer rapidinho aqui para vocês verem como é que vai ficar. Ó. É basicamente passar por cima desse perímetro aí. Vocês só vão observar os limites com mais cuidado aí, né? Tá gravando. Eu vou fazer aqui rapidinho, ó. Isso é muito rápido de fazer. Ó, vou fazer só de um pedaço aqui. O que que a gente quer, ó? Vou trazer isso aqui para frente, esse que eu fiz primeiro, vou dar aquele comando Draw Order e vou trazer para frente que a linha P05 é a que eu quero que se destaque. E aí nós vamos fazer uma achura nesse desenho. Nesse perímetro que é o de vocês.
Isso é basicamente a planta de situação. Eu já mastiguei bem para vocês, que eu já desenhei o arruamento e tudo. Então a planta de situação vai ser isso, o perímetro desenhado, e aí vocês vão botar uma achura. Para colocar a achura, gente, nessa base de layers que eu passei para vocês, tem um layer achura 01 e achura 02. Achura 01 é para achura de linha, como a que a gente vai fazer agora. Gente, então aqui, ó, nessa parte de cima, eu destaquei um aqui, ó, que é o P05 de um dos lotes, que é o que eu peguei aqui para usar como exemplo. E os outros, eu fiz por cima o polígono, respeitando aqui, ó, o alinhamento da rua, na linha verde. Então eu fiz um polígono do alinhamento para dentro. Essa divisão magenta aqui no layer mini quadras que eu passei para vocês, depois vocês podem deletar ela, não vai precisar não, tá? Vocês podem apagar esse layer mini quadras depois. Esse layer magenta. Vocês podem até usar ele como referência para o... Né? Posso pegar aqui, ó. Dá para editar essa polyline também, ó. Vou pegar que já está desenhada aqui e vou puxar o alinhamento para dentro. Posso puxar o alinhamento para dentro e puxar até aqui o limite, ó. Essa linha azul, que está no P05 aí, que já tinha desenhado, é o limite final de toda a área aí. Aí dá para editar também a polyline que já existe. Ou fazer outra por cima. Aqui eu editei e vou mudar o layer para P03. Ou então, nesse caso aqui, ó, aqui tem um recorte. A área que eu delimitei está maior. Então vocês vão observar o limite oficial do terreno aí, ó. Então eu vou fazer como uma polyline também. Então, eu vou fazer com uma polyline no P03. Polyline é esse comando aqui, ó, gente. Usem a polyline para fazer um polígono único. Mais fácil. Aí vocês vão clicando nas referências ali do desenho. Tipo, a pipeline. Não, em cima das calçadas você quer que faça 03 amarelo, isso? Em cima do alinhamento. Não, não é 03 amarelo, não. 03 verde. Nós estamos destacando os perímetros dos terrenos. Só isso. Os limites de todos os terrenos aí. Tá, todos. Não tá Os limites de terrenos, para poder destacar o de vocês. Porque normalmente isso é o que mostra numa planta de situação, gente. A gente vai mostrar o arruamento, o contexto urbano, os lotes vizinhos, e você vai destacar onde está o seu lote. Isso é uma planta de situação. Deixa eu fazer aqui rapidinho e vou mostrar para vocês o resultado final. Então eu vou continuar aqui fazendo os outros polígonos. Espera aí. Deixa eu fazer aqui para mostrar o resultado final para vocês.
É basicamente, gente, fazer polígonos por cima das referências do desenho que vocês já têm aí. Em alguns casos, vocês vão ter que pegar a referência da imagem. Alguns dos terrenos aí. Desculpa a pegadinha. Gente, olha só, vocês vão ter que corrigir essas coisas aqui, ó. O polígono que eu desenhei agora, o polígono anterior. O polígono que eu desenhei agora e o polígono anterior. Vou fazer isso em todos. Para vocês destacarem, ó. Eu vou apagar aqui este. Vou apagar todas as linhas que tinha magenta aí, ó. Desse layer mini quadras. Gente, isso deve ser muito fácil fazer. Por isso que eu estou querendo fazer a versão pronta aqui, para vocês entenderem onde eu quero que vocês cheguem. Eu posso apagar todas as fotos só para ficar verde. Então, ó, o que, que vai ficar o desenho de vocês? Vocês vão ver o arruamento, vocês vão ver vários polígonos dos terrenos vizinhos, algumas áreas vão ficar livres aí, né? E vocês vão destacar a área de vocês. Então, ó, eu destaquei aqui com o layer P05, vou fazer uma achura no meu terreno. É o terreno que eu destaquei aqui, que é o meu, eu vou achurar e destacar ele dos demais. Então eu vou fazer uma achura. Vocês sabem como é que faz a achura? Oficialmente não, né? Alguns fizeram aí na Tora. Conseguiram, beleza, maravilha. Para fazer a achura, gente, o comando é o hatch, ou hatch. E aí ele abre esses controles aqui, ó. Então aqui, pick points, eu vou selecionar a área a ser achurada. Ou posso selecionar um polígono. Eu tenho essas duas opções de selecionar a área que vai ser achurada. Como a gente está fazendo polyline, eu poderia usar esse aqui, ó, Select Boundary, e clico na polyline, e aí ele vai mostrar um preview da achura aí. Meu computador deu uma travadinha. Soltou. E aí vocês têm aqui do lado, ó, o padrão de achura que vocês vão usar. Vamos usar aqui, ó, essa achura, a última, lá em final, tem essa user, que é uma achura definida pelo usuário. E aí aqui a gente pode definir o ângulo da achura e a escala da achura. Esse íconezinho aqui, ó, é o ícone da escala da achura. Vai definir o espaçamento. Vamos colocar aqui, eu vou no feeling. O ângulo é 45 graus, a escala eu vou testando aqui.
Eu acho que pode ser 200 a escala. E aí, na hora que termina de configurar, vocês vão configurar, selecionar a área, escolher o padrão, né, o pattern, definir o ângulo e a escala da achura. E aí termina. Só que essa achura aqui, ó, vocês vão colocar no layer. Eu fiz no layer errado aqui, ó. Vocês vão colocar no layer achura 01. Não? Tá, eu já explico. Só um minutinho. Então, gente, olha só. Aí depois, o desenho vai ficar isso aqui, ó, basicamente. Depois a gente pode colocar alguns textos, algumas informações para complementar o desenho. Mas o desenho é isso. É o arruamento que eu já passei pronto para vocês. E as divisões dos lotes. Identificando onde está o seu. Isso é o desenho da planta de situação. Muito simples, muito bobo, muito fácil de fazer. Aqui como ele fica no formato. Ó. Deixa eu pôr ele aqui na escala. Deixa eu ver que escala que vai dar isso aqui. Escala 1 para 1000. Então, gente, o desenho no papel é isso aqui, ó. Polígono destacado, depois a gente pode colocar cotas e tal, textos, mas aí depois a gente faz isso. Isso é o desenho da planta de situação. Eu quero falar ainda da implantação, deixar de para casa para vocês.